Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um preview by KTO da temporada 2023-2024. Hoje é dia de falar das esporas, hoje é dia de falar do Alvinegro Texano, hoje é o dia de falar de Greg Popovich, hoje é dia de falar dele, Victor Wembanyama. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Lucas, os Spurs estão de volta como assunto carismático, mas o KTO ainda considera que os Spurs não voltam para a competição, hein? A terceira equipe com menos vitórias projetadas na temporada. E é o seguinte, por isso que está aqui agora, né? Já tivemos aí os episódios das equipes que as antecederam, o Wizards e o Pistons. E é o seguinte, Lucas, quem quiser ficar bravo é só lá pegar a odd e descontar, né? Porque aí o que você pode fazer? Você tem a vingança se você tiver certo, ou você tem a tristeza se você tiver errado. Tudo bem? Animado para falar do San Antonio Spurs? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Gibas, tô animado porque vou falar, talvez pela última vez, com o Spurs projetado para ser o último lugar do Oeste, né? Então isso me anima um pouco, isso me deixa alegre, né? Isso me deixa um pouco mais satisfeito, né? Com as minhas próprias frustrações, né? Quando eu posso projetar em alguém que eu não curto muito, uma derrota tão grande ou quase tão grande quanto as minhas, né? Então, Gibas, sim, animado para falar nesse podcast de San Antonio Spurs. E tem o seguinte, a odd abriu, quando começou, né? O Cassinho falou, vai ser o pior do Oeste, mas vai ter 30 vitórias e meio de linha, né? Então, assim, é um pior com 30 vitórias, né? Não chega a ser um super drama, né? Porque chega na lá 30ª, que quando a gente começou aqui o podcast Café Belgrado, era o objetivo do Phoenix Suns, né? Chegar em lá 30ª. E demorou muito pra gente chegar lá. Mas o San Antonio Spurs estava com essa lá 30ª já projetada, mas o Cassinho falou, pensou melhor, né? Ele falou, pensando bem. E aí tirou mais uma vitória do Spurs, né? Então hoje, a linha do San Antonio Spurs é de 29 vitórias e meia. Ok. Continua como a pior do Oeste, continua como a terceira pior força, aproximou um pouquinho mais do Detroit, né? Que era 27,5. E Gibas, já abro aqui meu open statement dizendo que acho que vai ser difícil o San Antonio chegar nessa linha, né? De 29 vitórias e meia, né? Especialmente se a pessoa concorda que o Spurs é o pior time ou um dos piores times do Oeste para ganhar, né? Não talvez para o futuro, mas para essa temporada, né? Dificilmente uma pior equipe de conferência chega a 30 vitórias, né? O normal é que paire ali por volta das 20 vitórias. O Spurs vem de uma temporada na 22-23 de 22 vitórias. Agora, é óbvio, né? Olhando o elenco, olhando o turnover, né? Olhando quem chega, quem sai, você se anima muito mais com quem chega do que quem sai, viu, Gibas? Quer começar por aí? Quero começar por aí, porque quero começar animado. E, Lucas, até antes de começar animado, quero dizer o seguinte, né? Uma off-season especial para Greg Popovich, que se tornou Hall da Fama, né? Acho que esse é um Hall da Fama bem esperado, mas enfim, ainda não tinha acontecido. Greg Popovich fez um discurso bastante emocionante e acho que dá para dizer emocionado também lá na cerimônia, que foi há pouco mais de um mês. E agora sim, toda a galera, né? Toda a turma do San Antonio Spurs tá no Hall da Fama. Tony Parker, Manu Ginobili, Tim Duncan e antes até o David Robinson. A turma toda, viu, Lucas? A galera Sabe toda. o que eu acho sacanagem, Gibas, com isso? Hum. Porque quando você entra no Hall da Fama, você é acolhido por alguém que já tá no Hall da Fama, tá? Perfeito. E aí eles colocaram o Pop depois desses caras, eles não tiveram a oportunidade de chamar o Pop pra acolhê-los. Não tiveram mesmo, não, Lucas. Então achei mancada ter deixado ele pra depois. Você não gostou dessas características? Dessa característica, porque a quem é que o Pop vai acolher agora, né? Olhando pro elenco do Spurs. É capaz de, sei lá, chegar um cara meio perba, assim, chegar no Hall da Fama. Às vezes os jogadores internacionais têm uma facilidade maior para entrar no Hall da Fama. E o Spurs teve muito jogador internacional, né? E aí o Pop gastar as entradas dele com esses jogadores.
E olhando para o elenco do Spurs recente e tal, não vejo tantas opções assim de Hall da Famismo, sabe? Então, acho que o Pop vai ter poucas opções aí de jogadores que conviveram com ele para convidá-lo, e tem um limite para convite, né? Você não pode ser convidado por todos, né? Então, o Don Nelson, por exemplo, já esgotou os convites dele, né? Ninguém mais pode convidar o Don Nelson para... Quer dizer, ninguém mais pode pedir para o Don Nelson recebê-lo no Hall da Fama. Mas Mas muitos Gibas, técnicos que vão entrar nos próximos anos certamente vão chamar o Pop, né? Porque a NBA toda é filha do Pop, né? Então isso pode salva um ser pouco. isso, né? Pode ser isso. Pô, Coach Bud, vai ser Hall da Fama em algum momento. Que vantagem, Pop. O Manu queria te chamar, mas você não tava. Mas olha aqui o Coach Bud, né? Tá, Guilherme, tenho certeza que nós vamos falar mal do Coach Bud no Café Belgrado? Não, eu vou falar mal da festa pós Hall da Fama do Coach Bud. Provavelmente a do Manu deve ter sido muito mais animada, né? Aí tudo bem. Mas, Lucas, quem chegou pra deixar a gente feliz no San Antonio Spurs? Não você, né? No caso, quem gosta do Spurs como eu. Vamos começar com quem saiu? Porque quem saiu já deixa o torcedor do Spurs feliz, né? Tem isso também. Ó, o melhor que saiu foi o Keita Bates-Diop. Você já dá um alento no coração. Já dá um... Opa! Aí saíram além dele Romeo Langford, Isaiah Roby, Gorgui Dieng e Stanley Johnson. Ok. Ninguém vai chorar por ninguém daí, né? Ninguém vai chorar por nenhuma dessas saídas. Eu não sei quando o Keita Bates-Diop estiver jogando muito lá pelo meu Suns, aí a galera vai dizer, porra, velho, perderam, né? Mas talvez tenha uma chance que isso não aconteça. Renovou com o Trey Jones, 2 anos, 19 milhões. Trey Jones, Gibas, me parece assim um prospecto de irmão dele, né? Então acho que vai ser mais ou menos isso, né? Um prospecto de irmão dele? Como ele vai ser assim um próprio Tyus Jones backupzinho, sabe? Legal de ter no time. Ele acelera mais, né? Ele é conhecido por ser um pouco mais acelerante. Mas no sentido mais jovem, né? No sentido de prospecto do irmão dele, de fazer carreira como backup da NBA. Faz sentido. Não necessariamente ser um titular, sabe? Até acho que o Spurs concorda comigo e deu 2 anos pra ele, né? E acho que o Trey Jones concorda comigo e aceitou um contrato só de 2 anos. Tudo bem, né? Tá todo mundo feliz nesse movimento de concordância. Todo mundo... Um raro momento que todo mundo fala, pô, você não é isso tudo mesmo, meu cara. Vai lá, eu sei. Gibas, mas tem adições, né? Tem novidade. Tem Vitor Wembanyama, primeira escolha, e é o grande motivo pelo qual as pessoas se empolgam com o Spurs. Mas além de trazer o Sissoko, né, na segunda rodada do draft, que é um movimento aí que a gente sempre vê quando um cara muito craque chega, e é internacional, você sempre traz alguém do país, né? Alguém que fala a língua dele, né? E dos árbitros. Eu lembro quando fizeram isso com o Caboclo, trouxeram o Lucas Bebê, né? Vamos levar o Lucas Bebê pra jogar aqui com o Caboclo. E Gibas, o Spurs aproveitou um monte de cap que tinha para fazer negócios, oportunidade de mercado, né? Eles meteram... Quem era aquele dirigente do Timão que só contratava o jogador em fim de contrato, assim? Todos. Ele meteu um de dirigente do Timão, né? Porque saiu pegando Red Bullock, Cedi Osma, Cameron Payne. Esses 3 atletas eram jogadores de rotação de times de playoff. São jogadores sexy para você mostrar para a torcida, olha só o que trouxemos aqui, né? Não são. Mas são jogadores de rotação de time de playoff. O Spurs usou sim o seu cap. O Spurs poderia ter usado para atacar, procurar jogadores adversários, né? O P.J. Washington estava aí até um dia desse. Poderia ter mandado um super salário no Austin Reeves, poderia ter brigado com o Rockets por alguns outros atletas, né? Mas o Spurs falou, quer saber? Eu vou ficar aqui na minha, vou com calma, não vou cometer loucuras financeiras, né? Não vou dar essa acelerada agora, vou ver o que eu tenho aqui com o Wembanyama, vou aos poucos construindo ao redor dele, não vou abraçar agora sei lá, não vou abraçar agora um salário alto, né?
E esse foi o rumo do San Antonio Spurs, trazer mais ou menos todo mundo que tinha do ano passado, aproveitar as oportunidades de mercado para adicionar alguns veteranos que deixem o time um pouquinho mais competitivo e, lógico, dar a chave na mão do Victor Wembanyama. Me parece um plano ok, né? Me parece um plano de médio e longo prazo bem inteligente de se fazer. No caminho adicionou algumas escolhas de segunda rodada. Não anima tanto a torcida, mas já está muito animada por ter o Victor Wembanyama, né? Então aproveita, guarda essa animação aí para outro momento, né? Já está animado por esse motivo, não precisa gastar toda a animação agora, dá uma segurada na animação, e aí você consegue alongar esse processo de reconstrução. Deve vir com mais uma ótima escolha ano que vem. Gibas, uma das poucas chances que eu vou ter ainda de falar, o Spurs vem peba. O Spurs ele caminha para uma reconstrução já há algum tempo. A reconstrução chegou de maneira um pouco cruel até, assim, o plano a longo prazo do Spurs não era que tivesse que passar por tudo isso, mas enfim, muita coisa aconteceu por lá e de repente o time se viu na necessidade de tancar quando não tinha mais o que fazer, né? Tentou de tudo mesmo, para tentar ser competitivo, conseguir voltar a playoff, ou quando chegar em playoff conseguir fazer alguma coisa assim, mas já fazia um tempo, né, que o Spurs não conseguia caminhar, perdeu desde aquele timaço, né, que ainda tinha Kawhi, o time chegou a playoffs ainda naquela tentativa de DeMar DeRozan e LaMarcus Aldridge, chegou e caiu 2 vezes, né, no primeiro round, depois foram anos ainda tentando ali, né, 3 anos seguidos com DeRozan, com DeJounte Murray, o time... Rolou play-in recente, né? 2 anos atrás, estava em play-in. Cara, e era melhor até que não tivesse rolado, que foi um jogo tão triste, assim, né? Acho que foi um pouco a gota d'água, né? Essa impressão que eu tive foi meio que a gota d'água. E os movimentos do ano passado foram efetivamente o primeiro ano de tanking mesmo, assim, né? E mesmo no movimento do tanking, o Spurs foi meio confuso, né? Porque ele começou jogando bem, ganhando o jogo que não podia, jogando um basquete bem bonito, tinha umas sequências assim, daquelas coisas que é bem Spurs basquetebol, né? Que drive, passe, acha outro companheiro, mantém a vantagem, acha outro companheiro, até alguém fazer um arremesso livre, uma cesta uma bola embaixo do aro bem livre. E começou a ganhar mais jogo até do que devia. Falei assim, cara, de novo, eles vão para um tanking, mas não conseguem. Mas não, depois o time conseguiu pegar firme no tanking e foi bem sucedido na arte de ser ruim e foi premiado com isso. Conseguiu o Victor Wembanyama no primeiro ano de tanking, né? Eu fico pensando o que tem de time por aí que fica assim, poxa, tô tentando aí faz uns 6 anos já e escolha 4, escolha 6, o Spurs no primeiro, o Pistons até pegou o Cade, first, mas rola muito escolha 5 por lá, né? Porra, imagina, o Spurs podia muito bem ter dado errado, assim, de errado no sentido, perdeu o suficiente, mas saiu com a escolha 4. Seria legal, claro, mas assim, todo mundo queria Victor Wembanyama. Agora, Lucas, o Spurs não é só o Wembanyama, né? Acho que esse caminho que o time fez nos últimos anos foi, assim, é a cultura do Spurs, é a cultura de outros times também, mas o Spurs mais do que ninguém no século recebeu muitos elogios, por isso é um time que pega na mão para ensinar mesmo, né? Um time que pega jovens, bota em quadra, desenvolve, não costuma ser o time que atrai os grandes free agents, até por isso não conseguiu se manter competitivo quando tentou ir ao mercado, conseguiu uma vez o principal free agent, que era o LaMarcus Aldridge. Cara, foi uma loucura, assim, não era o comum, não é o normal, mas foi a única também, né? O Spurs não conseguiu trazer jogadores, e o que precisava fazer era até porque, assim, sempre não tinha grana, né? Porque tinha um Big Three já recebia bem, né? Tinha tanto... Manu e Parker já recebiam muita grana, não dava para ficar trazendo, né? E aí nas poucas oportunidades que tinha, numa delas conseguiu o LaMarcus, né? Porque assim, todo mundo falar, é uma equipe, assim, é o nível de excelência da NBA, né? Do San Antonio Spurs saem vários players que estão, players não sentido de jogadores, né? Mas técnicos, pessoas da direção, GMs, pessoas do front office, scouts, né? Para a liga inteira, né? Então, quando eles estão sem criatividade, eles vão lá e pegam alguém do San Antonio, né? Então, de repente você vê assim um coach do Damian Lillard
supostamente dizer, não, eu quero muito ir pro Heat, mas sempre admirei o Spurs, né? Então, assim, não vejo o time como um deserto da atração, não, viu, Gibas? Enquanto tem pop lá, tem gente querendo ir pra lá também. É. Mas de certa maneira não consegue, né? É. Tem supostamente, né? Porque foram anos bem difíceis aí que eles estavam tentando ainda competir e não vi nenhuma movimentação nesse sentido. Se fala muito do mercado, né? Assim, por ser uma cidade menor, não ser uma cidade do tamanho das que conseguem os grandes talentos, né? Enfim, o que se fala é que o Spurs precisa desenvolver. E assim, nesse caminho, construiu um núcleo que a gente acha de bons jogadores, né? O que a gente mais admira aí no médio prazo já é o Keldon Johnson, que tem 22 para 23 ainda, né? Bem novo ainda. Já está na NBA por 4 temporadas, vai para sua quinta agora. E vem numa evolução, né? 9, 12, 17, agora na última fez 22 pontos por jogo. Faz 24 mês que vem. Um 24, mês, exatamente um mês para fazer 24. Vai começar a temporada com 24 anos. É bem novo, né? Pro padrão NBA. O Devin Vassell é outro ainda mais novo, né? Tem 22 anos. Esse é um talento que o Spurs também colocava lá no comecinho. Era difícil ver o que tem aqui que eles gostam tanto, né? Pô, a gente que não vê todos os jogos do Spurs, né? Vê um grande número, mas não vê todos. Cara, por que o Spurs insiste tanto nesse menino aí e tal? De repente desabrochou, né? No ano passado já foi para 12 pontos, esse ano 18, e se tornou um grande chutador, né? Chutando 7 bolas para jogo, quase 40% de aproveitamento. Ou seja, né? Tem um núcleo aí, Defende né, Lucas? bem também, vê esse rapaz, muito craque de bola. E tem, assim, para mim, o outro do Big Three pré-Wembanyama, tem bons jogadores aqui, tá? Mas os 3 que eu acho mais interessantes a ponto de a gente falar sobre eles, que é o Jeremy Sochan, né? Cara, eu sou absolutamente encantado por esse cara. Ele é alto, ele é jovem ainda, né? Tem 20 anos. Fez um ano de rookie bem legal, né? 11 pontos, 5 rebotes, 2 assistências, mas mais do que isso, ele tem aquilo, sabe, Lucas? A impressão que eu tenho é que é um jogador que vai ser grande. Ele tem assim, aquilo roxo, né, Gibas? Cabelo roxo, cabelo roxo, tatuagem em língua portuguesa no corpo, né? Escrito corpo fechado. Segundo ele aprendeu com capoeira isso, né? Eles ensinaram para ele que isso é como os capoeiristas do Brasil falam, coisa assim nesse sentido. Eu vi ele explicando uma vez no Instagram e aí ele colocou em português, né? Mas a ideia é a mesma do filme lá, corpo fechado, né? Que você não consegue penetrar, você é indestrutível. E assim, cara, a impressão que eu tenho é que é um jogador de jogo grande. Assim, eu tô falando isso de pura impressão, né? Assim, jogou só num time que tava tancando. Mas não sei, eu tenho um feeling assim assim, acho ele um bom defensor. Ainda tem muita coisa para evoluir, né? Ainda não chuta, né? Chuta muito pouco. Chuta 2 bolas por jogo e mata 24%, horroroso o aproveitamento. Mas assim, ele é aquele um pouco de faz tudo, meio atlético, meio defensor. Ele tem essa vibe que quer ser meio Dennis Rodman, mas ele tem um passe mais refinado, uma compreensão do jogo um pouco mais refinada, sabe? Mas ele tem esse espírito meio warm, né? De estar incomodando, de estar tumultuando. E, cara, achei super carismático a maneira como ele tentou virar amigo do Victor Wembanyama antes do Wembanyama chegar na NBA, inclusive na noite do draft, invadindo os espaços, totalmente inconveniente. Lucas, um tipo de energia assim que eu fiquei bastante encantado, adoro as entrevistas dele e adoro vê-lo em quadra, né? É um jogador que troca múltiplas posições, é um jogador que é muito ágil fora da bola. Cara, sou muito encantado por ele a ponto de colocar no Big Three. Tem outros bons jogadores aqui, né, que fizeram boa temporada, mas acredito que no futuro desse time aí ele tem um espaço particularmente especial, assim. O Jeremy Sochan acho que é um achado, né? É um achado do San Antonio Spurs. O Sochan, ele é americano, mas joga pela seleção polonesa de basquete. Você até fez campeonato de base pela seleção polonesa. Esse o Grant Hill não conseguiu evitar, né? Esse, acho que ele não tentou também, né? Acho que não é bem o perfil que ele gosta. Se bem que do jeito que ele quer, né? Pode até conseguir. Então, assim, Lucas, é um jogador que não precisa da bola para contribuir ofensivamente.
faz muito bem transição, né? Corre muito bem a quadra, fora da bola, né? Muito cut. Não é um jogador de bola, né? Não é um jogador que vai criar, mas acho que vai aproveitar muito as situações que esse time vai fazer ofensivamente. E na defesa, Lucas, os números dele são já impressionantes. E eu imagino que quando ele tiver um time que tiver mais defensores, um time melhor protegido, vai se tornar um dos bons defensores da NBA, com todos os vícios que alguém de 19 anos que jogou sua primeira temporada podia ter. Acho, Lucas, que nós estamos falando de um talento bem especial aqui, então o Vitor Wembanyama vai chegar num elenco interessante, Lucas, mas a questão que eu te faço é o quanto ele pode mudar esse time de nível desde já, porque não é tão fácil assim, né? Não é, Gibas. Queria destacar também um jogador que eu amo desde o pre-draft passado, né? Que é o Malachi Branham. Acho que é um jogador que, se desenvolvendo bem, e eu confio muito no Spurs para fazer isso, ele vai ser um jogador muito, muito incisivo dentro da liga. Ele tem um arremesso teórico, por enquanto, que é muito bonito, né? Assim, quando o cara arremessa bem, mas a bola não cai, eu chamo de arremesso teórico, né? Muito bonito, com forma, sabe? Com conteúdo, mas a bola teima e não caiu, né? No mês que a bola caiu, ele teve 17 pontos de média nesse mês, né? Que foi fevereiro, com um bom número de jogos até. Então, assim, é um menino que eu acho que vai se desenvolver muito no San Antonio Spurs. Agora, o Spurs trouxe uns caras para frente dele, né? Trouxe laterais aí, como o Cedi Osman, como o Brad Bullock, que provavelmente vão chegar e vão jogar. Vão encorpar esse elenco que você já trouxe aí, mais ou menos qual é a ideia, né? Qual é a espinha dorsal. Aí você pergunta do impacto, né? Gibas, se a gente parar para pensar e comparar, a gente vai ver que muitas vezes o impacto desses jogadores que são muito impactantes não aparecem na coluna de vitórias desde a primeira temporada. Então, se a gente pegar, por exemplo, a evolução do New Orleans Hornets na época, né, que virou Pelicans, mas na época era New Orleans Hornets, quando chega o Anthony Davis, né, é uma evolução, sei lá, de 21 para 27 vitórias, para 26 vitórias, né, uma evolução assim, de 5, 6 vitórias. Do Kevin Durant quando chega no Seattle Supersonics, né, é uma evolução pequena ainda, né, a primeira temporada dele tem, sei lá, tipo 20 vitórias, mas era um time que estava querendo ser vendido, então não tinha ninguém, né, só tinha o Kevin Durant. A evolução do Clippers quando chegou o Blake Griffin, né? Que na verdade é o Blake Griffin mais um draft seguinte, né? Porque o Blake Griffin não joga na primeira temporada dele de draft, joga na seguinte, mas mesmo assim a evolução é de, sei lá, 3 vitórias, 4 vitórias. Né? E esses são jogadores que tiveram primeiro anos históricos, né? Se você pegar do Luka, né? Essa é uma evolução robusta, encorpada, de 9 vitórias, de um ano de Pebice, né, que é o ano que drafta o Luka para o ano seguinte, e tem a do LeBron, que é bem impressionante, né, com a evolução de 18 vitórias, no elenco capado também, né, é um elenco que se capou para pegar o LeBron e continuou capado no ano seguinte, não trouxe outras peças, né. Tem a evolução do Denver, né, no mesmo ano, que pegou o Carmelo, que é gigantesca, mas foi não foi só o Carmelo, né? O time já trouxe outras peças, não ficou capado nesse ano. Vai Tinha até acho para que o André playoff. Miller, o Voshon Leonard, Leonard, né? Marcus Camby, acho que já tá o Marcus Camby? Talvez Acho já que ele chega tivesse. nesse ano também. Então, um elenco que se incorporou, eu estava tentando comparar assim, elencos que não fizeram grandes movimentações, né? De um ano para o outro. Então, assim, normalmente são evoluções, mas evoluções leves, né? Que vão ser gradativas. É por isso que eu recomendo o under aqui no Spurs, por 2 motivos, né? Porque eu acho que sim, eles são a equipe do Oeste que estão mais de boa com o fato de não vencer agora. Acho que o Portland tem esse caminho também para seguir, e acho que quando chegar a hora de falar de Portland, a gente vai ter que pesar bem, né? O fator Lillard ou não. Mas eu acho que o Spurs é assim um candidato mesmo a ser uma das piores equipes do Oeste, e sendo uma das piores equipes do Oeste, é natural, é normal que você não chegue em 30 vitórias, né? E além disso, eu acho que o talento que o Spurs adicionou nesse elenco
Primeiro, eu não sei nem se eu quero que ele jogue, né? Porque talvez se fosse melhor esses caras, sei lá, procurar uma nova troca, etc. Porque senão o Spurs vai ganhar umas 3 ou 4 partidas a mais do que deve, né? E segundo também, vamos ver fit, né? Vamos ver quem são os criadores de vantagem desse elenco do Spurs, o quanto o Spurs vai jogar via o Wembanyama. Se fosse qualquer outra equipe, eu tinha certeza que ia ser desde o dia 1 o Spurs jogando via o Wembanyama. Agora com o Pop, velho, eu fico meio ressabiado, até por isso também eu não tô metendo bet de novato do ano nele, porque eu vi o Pop fazer muito isso com o novato, né? Vamos deixar o cara merecer, né? Vamos deixar o cara exigir os minutos, os pontos, os toques na bola, via o seu jogo, né? O seu jogo falando por si, né? Então não sei se desde o início a gente vai ver um Spurs colocando em evidência o Wembanyama ofensivamente, né? Jogar a bola nele, ver o que faz, ver que tipo de vantagem ele consegue criar, né? Pick and roll do Wembanyama. Não sei se vai ter esse tipo de tratamento, né? Vamos fazer o Wembanyama chegar em 20 pontos por jogo, vamos fazer o Wembanyama ser o novato do ano, né? A gente vai lembrar do Luka chegando no Dallas. O Dallas tira todo mundo da frente, né? Todo mundo que ficava com a bola, todo mundo que ficava no caminho do Luka, o Dallas tira, fala, não, peraí, tem um cara especial aqui, não vamos vacilar não. No Spurs eu não tenho certeza se isso vai acontecer, viu, Gibbs? Então assim, o tipo de impacto que eu prevejo para esse Spurs é um time mais forte, acho que é um time mais encorpado, acho que o Wembanyama pode defensivamente já ter o seu impacto, mas a gente viu no pouco que a gente teve acesso na Summer League que não é óbvio que ele vai chegar dominando a NBA, né? Isso seria seria um bônus, talvez até inesperado, que ele chegue sendo, sei lá, em algumas noites ser o melhor jogador em quadra pelos dois times. Eu acho que seria um bônus inesperado que ele já consiga esse tipo de sequência num ano de novato, sendo um atleta 2004, né? Muito novo. Fica parecendo que eu tô Team Britney, né? Nesse momento aqui, Gibas, mas não chega a ser isso não, viu? Mas se a Britney me ligar, eu vou falar, pode ir no under mesmo, viu, Britney? Polêmico, palavras fortes, né? Assim, a impressão que eu tenho é que o Wembanyama tem tudo o que é preciso para ser ele o criador de vantagem número 00001 do Spurs, assim. Ele é um mismatch ambulante, né? Isso, a partir do momento em que ele se tornar um jogador NBA, ele vai ser um mismatch ambulante. A dúvida fica quando vai ser esse momento, né? Esse momento é do dia 1, como a gente já viu vários calouros fazendo. A impressão que dá pela dinâmica física dele é que não. A impressão que dá pela maturidade que ele já mostrou jogando contra profissionais é que sim. A Summer League, assim, de fato era nada ali ainda, né? Mas convenhamos, era Summer League, e Summer League implica também companheiros mais fracos e técnico que não deu tempo de trabalhar o time, né? Ele vai ter uma pré-temporada com o melhor técnico da história do basquete, o Greg Popovich, que joga um dos basquetes mais preocupados em encontrar nos seus jogadores uma compreensão do jogo, que a impressão que nós temos é que o Wembanyama tem. Me parece uma pessoa muito inteligente que compreende muito bem as situações. Então, assim, tô muito alto no Wembanyama, acho que vai ser o calouro do ano e acho que vai trazer coisas bem mágicas desde o dia 1. Acho um jogador que a gente nunca viu parecido pelo que ele faz, é totalmente diferente de qualquer coisa. Agora tem duas coisas que me preocupam, Lucas, duas. Uma, assim... Corinthians. Como isso afeta o Timão, né? Assim, o Wembanyama, ele tem o chute como uma coisa que salta aos olhos por ser, enfim, por ele ter 2,50 m e criar o próprio arremesso. Agora, o chute dele não é bom. Acho que esse é um segredo mal É um guardado. chute teórico? É um chute de 28% na temporada. É muito ruim 28% pro volume que ele chuta muito, sabe? Ele não é um 28%. Em geral, eu falo assim, não, é bastante, 28 é bastante.
porque ele mete bastante bola, tá? No pacote, vale a pena. Mas nesse caso dele, que um dos principais pontos de criação de vantagem é o chute, tá, e se os times começarem a marcar ele tipo os times marcam grandes que não chutam? Nem digo o Yannis, que o Yannis ainda tem a dinâmica da agressividade em direção à cesta, que você não pode dar muito espaço. Tô falando tipo Ben Simmons. Se os caras meterem um Ben Simmons nele. Mas ele tem esse chute, né? Ele chuta. Aí que tá. Ele chuta de longe pra caramba. Ele mete o. Vou chutar do logo, foda-se, né? Não sei se vai dar pra pagar esse chute. Esse é um ponto. Né? Esse é um ponto. Vão pagar o chute pra ele? Porque se pagar, é um impacto que ele vai ter desde o dia 1. Mas como é que você vê assim? O Wembanyama vai ser um criador de vantagem do Spurs. Como é que você vislumbra isso? É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Ele é um mismatch ambulante, contanto que seja um chutador. Se ele não for um chutador, eles vão ter que criar vantagem de outras maneiras. A maneira número 1, que é sempre a mais óbvia, é o fato dele ser gigantesco e receber a bola próximo à cesta. Acho que essa é a maneira mais básica. A partir dali, as equipes não vão conseguir defender num contra um, porque, cara, ele é basicamente imarcável num contra um. Se ele receber a bola, o arremesso dele sai de muito alto. Tô falando mais próximo à cesta, onde ele parece ser bastante efetivo. Agora, tem um outro caminho que é a criação de vantagem dele, que essa Ele vai ter o passe já? Porque você falou, não vai dando contra um, mas foda-se, bota aqui vê um cara no blind side dele aqui, ele vai ter esse passe pra... Vai ter, ele é um bom passador. Vai virar um show de turnover? Não, ele é um bom passador. Ele compreende bem essa dinâmica. O que eu acho que é um problema, e assim, mas nem é essa a principal maneira que ele possivelmente pode criar vantagem. Para mim, a principal maneira dele criar vantagem é o fato dele jogar drive sendo um gigantesco. Sendo um gigantão do caramba, ele conseguir trazer a bola quicando da própria defesa de um rebote que ele catou, e isso vai criar vantagem. Porque você vai ter que botar alguém no caminho dele na transição, e ele vai encontrar passe ou ele vai em direção à cesta. Então, assim, de alguma maneira, ele é uma máquina de correr pela quadra com aquele tamanhão todo. Esse para mim é a chave do Wembanyama. Ele corre muito bem com seus 2,50 m e tem muita capacidade de conduzir bola, coisa que nunca teve antes. Isso é um fato. O outro ponto que eu acho que é fundamental e que ele vai contribuir desde o dia 1, e esse não tem erro, esse já vai contribuir já, é a proteção de ar. O homem é uma máquina de toco, até se ele for gentil, pela mobilidade que ele tem e pelas leituras que ele faz dos arremessos, cara, é muito difícil arremessar na frente de um cara com um braço daquele tamanho que se movimenta bem. Não é o Taco Fall. É um cara que se movimenta lateralmente como se fosse um ala. Acho que esse é um ponto-chave do Wembanyama. A movimentação dele, isso ninguém tira dele, está pronto. Ele não vai ser bust com isso. Cara, ele vai se movimentar lateral daquele jeito. A movimentação dele assusta, tipo a do Duran, velho. Quando o Duran começou a aparecer, a gente vê aquele cara magro, gigante e se mexendo daquele jeito. Por isso que muita gente gosta dessa comparação, né? De um Wembanyama meio Duran, só que muito maior, né? Então, ele tem 10 centímetros a mais e um arremesso a menos, né? Assim, o Kevin Durant é um dos maiores respiradores da história do jogo. Ele já chega na NBA metendo bola como um dos melhores metedores de bola da NBA. Isso o Wembanyama não tem. Agora, cara, o Wembanyama ele tem tanto tamanho que, por exemplo, numa troca de defesa, ele pode ficar com... Assim, eu tô falando, ele jogou contra ótimos jogadores. Ele jogou, por exemplo, contra um time que chegou no Final Four da Euroliga e virou o primeiro tempo ganhando. Ele jogou a final contra esse time. Perdeu, verdade, mas ele fez essas coisas que eu tô falando contra times Euroliga. Não é assim, o campeonato francês. Cara, vocês acabaram de ver o Mundial, o basquete precisa ser respeitado. Mas vimos a França cair também na primeira fase. É isso. Os Estados Unidos e o Canadá também, na semifinal. Então, assim, o Wembanyama, ele tem a capacidade de, ao trocar, quando ele vai defender um menor, cara, ele é rápido, ele consegue ficar na frente dos caras, muitas vezes contestar chute de 3 com o cara fazendo aquelas fintas lá fora. E, velho, muitas vezes ele dá toque em arremesso de 3, é meio que um go-to move dele. O Wembanyama, ele chegou a fazer, assim, coisas físicas que a gente nunca viu na vida. Ele já fez coisas que a gente nunca viu na vida. Por exemplo, fazer um rebodanque de um arremesso de 3 dele mesmo.
Cara, isso não existe. Isso não existe. Então, assim, o braço dele é um negócio e ele dá o toco, pega o rebote, sai correndo em transição. Isso vai ser mágico, velho. Assim, não dá para perder um minuto de Wembanyama em quadra. Agora, sim, tem muita coisa que ainda falta, né? Mas, Lucas, ao contrário de você, eu tô sempre no over com o Wembanyama. Ih, rapaz, over. Primeira E discordância aqui do Verano, hein? acho que o Spurs vai ganhar mais do que esse número de jogos, porque, primeiro, né? Acho que o Spurs não quer tancar mais. É uma tancadinha e pronto. Eu não acho que vai ser um time de playoff, play, nada disso. Mas assim, acho que o time não quer mais ser ruim. E esse time, sem querer ser ruim, querendo ser ruim, já ganhou mais vitórias do que esperava, né? Ganhou 20 e poucas. Acho que o simples Mas eu acho que fato... eles não queriam ser ruins, não, viu, Gibbs? Popovich... acho que até metade da temporada eles não quiseram. Depois eles se esforçaram bastante, acho que assim, Ok. pra ficar na ruindade. Assim. Talvez não o Pop, né? Mas alguém chegou nos médicos e falou assim, será que a gente precisa do Malakai esse jogo? E, Cara, acho que o começo da temporada do Spurs, a galera não sabia muito bem o que esperar do Spurs, né? Assim, muito jogador basicamente desconhecido para os adversários. Com 2-3 meses de NBA, o scout vem mais rápido, né? Vem mais fácil. Você já... É difícil pegar de surpresa, assim, né? Então, eu acho que os times que começam mal, que são ruins, eles têm a tendência a dar uma corrigida durante a temporada, né? Então... Começam bem, né? Começam bem, os times que começam bem são ruins, a tendência é eles lembrarem que são ruins mais pra frente, né? Agora, então você vai de over, né? 30 vitórias ou mais pro Spurs. Né? A primeira é o chute, eu preciso que ele chute bem, eu preciso que esse 28 vire Na hora da bet, você não pode dar isso pro Cassinho, Gui, você tem que não, já peguei o over, mas eu tava dizendo minhas preocupações. Uma é essa, né? Esse 28 tem que virar um 33zinho, pelo menos, tá? 33zinho é bem aceitável pra alguém desse tamanho, que dribla e tal, que faz as coisas que ele faz. 28 não é aceitável. Agora, outra coisa é o que ele mesmo falou. Então, se ele que falou, quem sou eu para discordar, né? Ele considera que para ele uma coisa urgente para se adaptar e que ele ainda não está pronto é a questão da energia durante o jogo. Ele sente isso já no primeiro ano, no segundo, acho que foi meio que o primeiro inteiro, mas o segundo ano dele como profissional jogando na Liga Francesa. Ele sente que o jogo demanda um tipo de energia que ele não consegue dar o jogo todo no mesmo nível de entrega física para o jogo. Então, ele disse isso num podcast pro JJ Redick, e o JJ Redick até falou assim, cara, curiosamente, é uma das coisas que eu trabalho lá no meu camping, tem tipo uma escola de basquete, né, que treinamentos individuais e tal, porque isso foi uma questão chave para minha carreira, o JJ Redick fala, porque eu era obrigado a ficar correndo, saindo de bloqueio durante o jogo todo, né, foi isso a carreira do JJ Redick, ele não podia parar, então, ele não podia ficar paradinho no corner, ele não era esse tipo de jogador, né, ele era o cara que tinha que ficar se movimentando o tempo todo para sair de bloqueio, para criar situações que ele pudesse chutar. Então era uma questão chave para ele, é uma coisa que ele trabalhava com outros jogadores. E o Wembanyama fala que sente, assim, que tem momentos que ele chega no jogo muito bem, tá no auge e tal, e de repente não. De repente não consegue manter o mesmo nível físico. E, cara, NBA, isso pesa, né? Isso é uma coisa que é um problema. Acho que ele não foi para a Copa do Mundo para trabalhar isso. Acho que está trabalhando fisicamente isso. Teve um ano pesado, né? Assim, o primeiro ano dele como profissional de fato, jogando como protagonista, jogando muitos minutos, etc. Então ele vem para um ano 2 profissional, é pouco ainda, né? A gente tem. Acho que o Spurs vai meter uns load management nele, velho. Acho possível, não acho impossível, não. Se não de jogo, de minutos, né? Então vamos ver como é que eles vão trabalhar isso, mas enfim. San Antonio Spurs tem front office impressionante, né? Não só um front office no sentido de negociações, mas o staff médico, né? Para usar uma expressão mais que eles usam, é bem capacitado. Aliás, como boa parte dos times da NBA, né? Então. Vamos de rotação, Gibas? Rotação! Como é que você vislumbra essa rotação? Um quinteto, né? Provavelmente deve ser Trey Jones, o titular. Você acha que eles vêm de Devontae? Você não tinha feito um grande discurso que eu concordei sobre aceitar a pebagem e ser um backup? Mas é porque os outros estão em situação menos de do barril, que isso, né?
Os outros armadores do time são Cameron Payne e Devontae Graham. Devontae Graham esses dias teve uma crise de riso no podcast que quando começou a falar do salário dele, né? Então, assim, autocrítica, né? O cara tem autocrítica. Ele teve uma crise de riso, né? O cara ganhou 11 milhões no ano, parada assim. É impressionante, mais que isso, né? agora eu não lembro. Agora me escapa, acho que foi 54 quadros, uma coisa assim. Foi ele mesmo, acha que. Peraí também, né? Então, imagino que rola o Trey Jones, mas pode ser o Devontae Graham, né? Não me surpreenderia. E o time tem também o Cameron Payne, né? Chegou há pouco tempo, mas enfim, é o Cameron Payne, né? Ele é um cara que consegue vantagem, velho. Ele vindo do banco. Ele consegue, ele é um baita criador num contra um. Se o Embanyama precisar de um parceiro pro pick and roll, gosta do Cameron Payne pra isso aí. Gosto. Né? Cara, o Cameron Payne tem bola pra jogar nesse time aqui, hein? Laterais Devin Vassell, Keldon Johnson, né? Sem dúvida nenhuma. Chegou o Red Bullock, deve pegar bastante minutos. Chegou o Cedi Osman, deve também pegar alguns minutinhos ali na 3. O Pop vai gostar do Cedi Osman, hein, cara? Ele tem a carinha do Spurs, né? Nossa, cara, o Cedi Osman é aquele jogador assim. Não é assim, é internacional, não é por isso. Claro que isso faz a gente pensar imediatamente, pô, carinha de Spurs. Mas não é só isso, ele tem aquela coisa assim de ele não é o cara que você confia para jogar num contra um, para criar a primeira vantagem, para causar desequilíbrio, mas assim, ele aproveita muito bem as vantagens, ele lê muito bem o que tá acontecendo em quadra, e cara, ele é um jogador de time mesmo, né? Ele pode fazer 4 pontos num jogo, e tá tudo bem. Participar muito do que aconteceu, assim. Pô, acho que ele é um cara que tem a carinha de Pop mesmo, acho que ele vai... Jeremy Sohan, né? Jeremy Sochan. Como é que tá a pronúncia oficial dele, Gibas? Tem até que pegar isso, né? Jeremy Sochan. Porque, enfim, infelizmente ele... Vamos ter que falar muito Spurs aqui todo dia, né? A coqueluche do eles falam assim, Sohan. Eles não falam o C, né? Sohan, né? Sohan. O Soul forte, né? Soul é forte, é Sohan. Sohan. Então tem o Jeremy Sohan. Eu prefiro legal falar Socan, porque é meio socão. Sohan fica legal. E Embanyama, né? Esse nome é pra ser suíço, né? É polonês, desculpa. Eu falei Suíça, mas é Polônia, tá? Você falou Polônia, mas eu acho que ele é suíço também, velho. Eu tenho a impressão que ele tem muitas nacionalidades. Ele joga pela seleção polonesa. O Embanyama Zaço, né? Pivô. Agora, de rotação, assim, pra frontcourt, Gibas, eles não têm tantas opções, né? Eles têm um Zach Collins por ali, que normalmente tá machucado, né? Tá machucado. Aí eles têm o Mamukelashvili, né? Pode chamar só de Sandra, se quiser, para facilitar. Macetinho. E aí tem alguns laterais que podem pegar 4, né? Sei lá, pode pegar uns minutos de Red Bullock ali. Você quer botar o Ken Burch pra jogar? Não sei se ele vai pegar time depois. Porque eu acho o Ken Burch melhor que o Mamukelashvili e o... Mas ele tem passaporte? Como é o passaporte dele? Porque o Pop gosta de um passaporte. O Ken Burch? Cara, o Ken Burch é Euroliga, mas acho que ele é americano mesmo. É canadense. Mas eu acho que, deixa eu ver aqui, ó. Vamos contar o elenco do Spurs. Malakai, Sissoko, Trey Jones, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eles têm que fazer alguns cortes ainda. Gibas, gostamos muito, né, do Julian Champagne na Summer League. E acho que é um jogador que meio que se impôs, assim, vou fazer time, me tirem se forem capazes, né? Então vamos ver que tipo de impacto ele vai ter nesse Spurs, na rotação. Ainda tá por lá o Doug McDermott, recebendo o salário dele. Acho que é último ano de contrato, candidato à troca aí. Blake Wesley, um armador que até agora não conseguiu... teve o seu primeiro ano, né? Mas assim, muita gente achava que ele ia ganhar a vaga de titular logo no primeiro ano e tal. Ainda não tá assim se impondo pelos minutos, né? Austin Spurs Legends, né? Jogou mais de 20 jogos na G-League. Vai jogar por lá, acho que mais um Até perguntei pro Vitão, né? Nosso amigo Vitor Aburachid, que agora é podcaster também, agora não, já tem alguns meses.
E é o maior especialista em San Antonio Spurs daí do Belgraverso, assim, né, da nossa comunidade. Do Blake Wesley, recentemente, assim. E ele falou assim, cara, a temporada dele foi historicamente ruim. Tipo, foi assim, foi gritantemente ruim. Não era legal vê-lo em quadra. Cara, vou defender aqui o Blake Wesley, Gibas. A torcida do Spurs tem uma certa tendência a achar que todo novato deles é sinistro, assim, né? Eu acho que é meio inerente ao fato da pessoa ser Spurs, confiar demais no front office e tal. O escolha 25 não tem a obrigação de chegar jogando, né? Não tem a obrigação de chegar e sabe, fazer uma temporada eficiente, com pouco turnover, com um bom aproveitamento, que quando entra o time melhora. Não é sempre que a escolha 25 vai fazer isso, né? Vai ter muito ano que a escolha 25 vai demorar para entrar em quadra. Às vezes a escolha 25 não pega NBA segundo contrato, sabe? Então, um pouquinho mais de calma aí com o Blake Wesley nessa, né? Muito novo ainda, ele é um atleta 2003. Então, acho que o Abura certamente ainda tem um espaço bem grande no coração para ele. Bandeja de 3, o podcast do Vitor Aburachid, né? Sigam aí, escutem. Vocês já devem ter escutado. Se você está há muito tempo aqui no Belgrado, você já deve ter ouvido várias participações do Aburachid aqui. Ele é aquele que, por exemplo, na live do Café Belgrado saiu correndo nu, né? Pela cidade, quando o Spurs garantiu o Vitor Wembanyama. O cabelo mais bonito de Belo Horizonte é o dele. É? É. Mas premiado ou sua opinião? Eu acredito de todo jeito. Não sei se já chegou o prêmio, né? Mas se não chegou, vai chegar a qualquer momento. Acho que vai chegar, sim. Gibas, algo a acrescentar de Spurs? Algo a acrescentar, por exemplo, de expectativa de Spurs? Ou você já quer ir para a peça de entretenimento do Brasil? Não lembrava desse quadro, é verdade. Não, acho que é isso. Acho que vai ser legal ver o time relevante de novo, né? Se fosse para definir ludicamente o San Antonio Spurs, assim, né? Sem entrar em a temporada que vem do Spurs vai ser como? Aí a partir daí, uma questão de expectativa e realidade, a partir daí a gente pode encontrar uma boa peça de entretenimento, né, do Brasil. Cara, eu tenho a impressão que o San Antonio Spurs é a Valen, né? A Valentina Bandeira, que é uma jovem atriz brasileira que é nascida na França e tem sido, acho que até erroneamente chamada de elefante de saias, né? Não gosto muito desse tipo de definição, mas só para a galera entender mais ou menos de qual universo que eu tô falando, né? A Valentina Bandeira é um fenômeno, é incrível, vem de uma longa tradição aí de humoristas brasileiras um pouco nonsense, um pouco sense. Ok. Acho que o Spurs pode ser a Valen desse ano, viu, Lucas? Muita juventude, muito caos e muito entretenimento. Sei. Assim, mas é mais... É mais isso mesmo, juventude, mais caos, entretenimento do que sucesso, por exemplo? É um sucesso de rede social. Não é um sucesso de, tipo... A sua mãe vai falar, pô, você viu o último vídeo da Vale? Não vai, entendeu? Não é aquele sucesso que... É um sucesso de rede social. Então vai ter a Danquezinha. Ela era da Zorra Total, Gibas? Cara, ela fez muito humor, né? Ela fez várias coisas já, né? Desde Zorra Total a MTV Beija Sapo, que é a atual... Você lembra esse quadro, né? O MTV Beija Sapo, que era um programa lá das antigas da MTV? Não. Que era de entretenimento. Porra, foi um clássico, velho. Mas era Cicarelli, apresentador, você não lembra mesmo? É, porque você tem que entender que a MTV, ela era aberta, né, para algumas praças, né? E para cá não. Para cá não passava MTV e nem passava GNT. Não tínhamos esse. É GNT? Não, CNT, né? CNT. Gazeta, não, talvez Gazeta, não sei. Foi Gazeta, não sei que não tinha MTV, né? Então, muito do que a minha era, assim, você, muita gente da minha idade aí do Sul Maravilha, né, do Sudeste, acompanhava, eu não acompanhava, porque eu não tinha parabólica, né, então não tinha acesso a MTV, né, mas vou chegar mais perto aqui da Valentina. Acho que eu lembro dela só no Zorra Total, velho. Se você lembrar de alguém pelo Zorra Total, me pega um pouco, cara. Me pega um pouco. É por isso que eu fiquei um pouco assustado aí, né? Porque você defendeu tanto o Spurs e aí... Porra, mas eu gosto muito da Vale. Eu gosto muito da Vale. Acho então, percebi isso ao longo do tempo que você foi falando, né? Porque eu botei aqui Valentina Bandeira
E eu olhei a face e falei, pô, Zorra total. E Não, aí... peraí. Mas não é esse tipo de Zorra que você espera do Spurs, né? Não. Cara, é assim, é alegria, caos, divertido demais acompanhar. Mas Vai é ver, isso. vai Vai assistir, vendo. né? Isso, vai curtir. Vai Mas assistir sem não. compromisso Isso, perfeito. É isso. e sabe que vai te divertir. Com certeza vai divertir. Certo. Pode ser um filme dos Trapalhões Cara, também, a pra quem é mais das participação antigas, né? dela de repórter em loco na Copa do Mundo de Futebol Feminino lá na Austrália, cara, é assim, é de um. Não, eu não sei, não viralizou, né, na minha bolha, assim, nunca ficou, nunca apareceu, velho. Foi assim, no YouTube porque eu sigo o Casé que eu vi algumas coisas. Cara, tem momentos, assim, inacreditáveis, velho. Assim, ó, são coisas, eu sei que ficou, por isso que fazem tanto essa comparação. E, cara, tem momentos, assim, que é do. Pô, quem curte esse nicho, assim, de produção de conteúdo, Sim. pô, é o Imbaniama atravessando a quadra, fazendo crossover daquele tamanho, metendo bola e highlight machine, velho. Acho que o Spurs é a Gostei. Vale Bandeira. Pra quem não conhece aí, joga no YouTube, né? É, pode ser, Excellent. Gibas. E assim, vai ser mainstream, né? Acho que vai ter bastante jogo do Spurs mais uma vez pra gente assistir, né? Vai ser a volta do Spurs pra TV. É, de fato, é um time que dificilmente você vai perder alguma coisa por assistir, né? Porque, porra, vai ser bem legal, vai ser bem diferente. Eu vou firme nesse under aqui. Acho que é um under bem. Vai bater assim. Vai bater cedo, sabe? O Spurs vai chegar num certo momento da temporada, as pessoas vão dizer, não vai ter como chegar em 30 vitórias, não. Acho que é um time sem essa pressa, sem esse compromisso. E vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento do Embanyama. Acho que em 3, 4 anos vai ser um cara assim óbvio ao NBA, né? Mas para momento não vejo ele sendo um óbvio candidato a novato do ano. Acho que tem algumas, assim, lógico que ele é óbvio que ele vai terminar certamente no primeiro time, mas não garantido, sabe? Não é, sei lá, o ano do Luka, você garantia que o Luka ia ser o novato do ano. Acho que não vai ser esse impacto assim tão acima da classe, do talento premium da classe. Mas vou me surpreender positivamente se tiver errado. Vou estar torcendo muito pelo Embanyama, viu, Guilherme? Um cara que eu acho muito, muito massa e acho que faz muito bem para a liga, né? Se ele for um jogador ótimo desde o início. É isso, né, Gibas? Algum destaque final? Porque eu tenho, viu? Eu tenho um destaque final. Eu também tenho. O meu destaque final é agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa cobertura da Copa do Mundo de Basquete, né? Acabou ontem e a Copa do Mundo e a cobertura foram momentos muito especiais, né? Entre felizes e tristes, né? Mas muito especiais. E foi muito importante pro Se Belgradão, chorei ou né? se sorri. Foi bem importante pro Belgradão, sabe, Lucas? O caminho assim do Café Belgrado de não deixar para trás nunca, né? O basquete que não é NBA. Claro que a gente é predominantemente focado em NBA e fica o dia inteiro lendo isso, produzindo conteúdo sobre isso, produzindo podcast sobre isso, preparando podcast sobre isso. Mas assim, o período de ausência da NBA nos dá a possibilidade de falar de outros cenários, e acho que a Copa do Mundo foi uma oportunidade gigante lá em 2019 para o crescimento do Café Belgrado e mais ainda agora. Agora, mesmo durante a temporada, né, a gente sempre fica atento, vendo aí nos contra-horários que der, né? O basquete europeu é um pouco mais fácil por conta do fuso. O basquete nacional às vezes começa a mesclar, né, os horários meio que juntos, aí fica mais difícil um pouco, mas sempre dá para pegar aquela rodada que começa às 19, no final de semana que tem bastante jogo 14, 16. Então é um compromisso mesmo do Café Belgrado continuar produzindo conteúdo sobre o que não é NBA, embora, claro, o nosso foco seja NBA. O meu outro destaque, Lucas, na verdade não é nenhum destaque, né? É um convite para as pessoas que ainda não apoiam o Café Belgrado para apoiarem o Café Belgrado. O Café Belgrado é um projeto de mídia independente, somos eu e o Lucas que tocamos o Café Belgrado. E a partir do Café Belgrado, criamos essa ampla gama de conteúdos que são abertos, boa parte deles, né? A ampla maioria deles, e muito, muito conteúdo exclusivo para quem faz parte do plano de financiamento coletivo do Café Belgrado.
O Café Belgrado sobrevive assim. O Café Belgrado, claro que tem aí seus parceiros, hoje o episódio é um by KTO, a gente tem as lives que o pessoal que manda Pix contribui muito, mas assim, o que dá a segurança de previsibilidade para o Café Belgrado são os nossos assinantes, né? A nossa base de assinantes. Então, assim, se você gosta do Café Belgrado, quiser vir colar com o Belgradão, cafébelgrado.com.br, você é recompensado por isso, não só para dizer assim, você é recompensado pela simples existência do Café Belgrado. Não, não é isso. Você é recompensado também com muito conteúdo exclusivo para apoiadores. É muito conteúdo mesmo, tá? Não é exagero que eu tô falando. Entre aí no Café Belgrado. Primeiro, você pode entrar na própria descrição desse episódio, que você vai ver todo o conteúdo de podcasts que o apoiador do Café Belgrado tem direito ao apoiar o Belgradão. Agora, você pode vir para nossa base de apoio mesmo, assinar o Café Belgrado, apenas R$12 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produz. A partir de 23 você ainda vem para o nosso grupo no Telegram, onde a magia acontece. Queria agradecer as pessoas que chegaram nos últimos dias. Separei aqui para o meu destaque final, Guilherme. Você está Então muito passo-lhe destaqueiro. Passo-lhe, portanto, a bola para você fazer essa bela menção. Boa, Gibas. Acho que na reta final do campeonato, a gente sabia assim que eram lives pós-jogo, muita gente não ouvia os podcasts, né? Porque estava lá na live e tal. Então optamos, né, por não trazer esses nomes dos novos apoiadores, esperando para trazer no podcast mesmo. Então temos aqui desde o dia 6 de setembro que não trazemos os apoiadores. Teve o Edgar, chegou há 5 dias, no dia 6 de setembro, Bruno Souza, o Felipe Belinasso, já entrou lá no Giannis, o Luiz Akira, um salve para o Luiz Aço, Matheus Bittencourt, chegou no dia 7 de setembro, né, dia da independência. O Luiz Fernando de Moraes, Gibas, veio de apoio extremamente aesthetic, né? Então, salve especial para o Luiz Fernando de Moraes. Aliás, temos planos de apoio bem aesthetic, né? Se você está com um pouquinho mais de tranquilidade orçamentária, né? A gente não tá, né? Então, se você quiser vir, a gente vai agradecer muito. O Caleb Rocha tá sempre lá no Giannis, né? Tá sempre com a gente. Marcos de Freitas chegou apoiando o Belgradão também. Todos esses entre dias 7 e 8 de setembro. Não, todos esses no dia 7. E aí no dia 8 não tivemos apoio, mas no dia 9 tivemos o Marlon Souza voltando também mais um mês para o Giannis. E ontem tivemos o Luiz, né? O Luiz Otávio. E é isso, gente. Tivemos aí uma semana assim com pouco podcast sobre o mundo da NBA. E agora a gente está voltando, né, para trazer isso para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, para o nosso feed. E a gente pede sempre que você apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Acho que é natural que tenha baixado bastante o número de apoios durante esse período da Copa do Mundo, né? A gente parou de implorar pelo seu apoio por um tempo, mas a situação é essa, né? A situação já de implorar para que você volte a apoiar. Tá chegando aqui a temporada da NBA, Café Belgrado precisa muito do seu apoio para subsistir. Então, cafébelgrado.com.br, lá você vai ver tudo que você tem à sua disposição no universo Café Belgrado, né? Porque lá vai ter newsletter, Café Belgrado não faz sempre, mas tem lá e fica armazenada lá. Você vai ver os podcasts do feed aberto, é um aplicativo da Aurelo, esse link vai te levar para o aplicativo da Aurelo, bem bonito, bem legal de ouvir, tudo que a gente produz está lá, e o que a gente produz exclusivo para o apoiador só está lá, né? Então, para ouvir o que o Café Belgrado faz mesmo, se você quer ouvir tudo que o Café Belgrado faz, cafébelgrado.com.br, você vai curtir, você vai viver essa emoção. Gibas, déficit aí de 25 apoiadores, viu? Em relação ao mês passado. Então, faz um apelo emocionado em 20 segundos. É o seguinte, né? A gente imagina, né? Fora de temporada e coisa aconteceu no caminho e a gente, de fato, não produziu nenhum conteúdo que a gente costuma ocupar para fazer esse tipo de apelo, mas assim, a situação é a mesma, tá? Então, gosta do Café Belgrado. Gosta do Café Belgrado, é muito simples. A assinatura do Belgradão é muito barata, tem R$12. Todo o conteúdo de áudio, 23, você vem para o melhor lugar do mundo, viu? Que é o nosso grupo lá no Telegram. Valeu! Cumpriu o tempo? Tudo bem. Se for para fazer apelos emocionados, eu sempre deixo passar o tempo. PS, né? Pós. Ok. Nesse caso não é escrito, né? Então, pós o quê?
Pós-sensualidade. Pós-sensualidade. Foi boa a rodada da NFL ontem? Roda da NFL interessante, viu, Gibas? Interessante, algumas surpresas, assim, uma dominância do meu 49ers, né? Massacramos. Eu achei, assim, que o 49ers estava muito confortável no jogo, assim, tava tranquilo, conseguiu, assim, impor seu próprio ritmo. Foi. Pressionou muito a bola na defesa. Pass rush, verdade. E no ataque, assim, jogou solto, né? Pô, impressionante. Sim, muita paciência, né, para encontrar a melhor jogada. Fazendo o que sabe fazer de melhor, cuidou da bola e, pô, abriu uma grande vantagem. O Pittsburgh Steelers não é dessa baba toda não, viu? Não. Pareceu uma baba ontem, mas é um time interessante. Em breve aí, muito conteúdo de NFL também, viu? Afinal, Gibas, o Lucas está estudando. Somos considerados aí especialistas em NBA, NFL e também NHL, viu? Esportes americanos em geral, né? Esportes americanos em geral. É isso. Valeu, forte abraço e até a próxima.